Salve, meus guerreiros! Na maciota, tranquilo? Tudo bem? Pessoal, hoje a gente faz a introdução à parte de mecânica, tá? Então, o canal da Física hoje introduzindo a parte de mecânica, que é dividida em cinemática, dinâmica e estática. Então, para a nossa primeira aula, conceitos iniciais de cinemática. Roda a entrada aí e a gente já conversa. Bora! Bora, meu guerreiro! Então, tá aí no quadro para você, cinemática, que na abertura do vídeo aí, eu já havia falado para você que é uma das partes de mecânica que nós estudaremos. Então, o que consiste em cinemática? Estudar o movimento sem se preocupar com o que está causando. Eu quero apenas classificar o movimento, estudar esse movimento com relação ao comportamento dele. E para isso, a primeira estrutura que nós temos é definir o que é movimento. E aí, automaticamente, quando eu definir para você o que é movimento, fica subentendido o que é repouso. Então, galera, é o seguinte, movimento. Movimento é sempre quando há variação de espaço em relação a um referencial. Então, houve variação de espaço em relação ao referencial, corpo está em movimento. Não houve variação de espaço em relação ao referencial, corpo está em repouso. Então, vem comigo aqui, ó. Já deixei esse esqueminha maroto para você conseguir entender exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Então, movimento é quando a variação de espaço. Repouso, então, vai ser o oposto aqui, né? É quando não há variação de espaço. Então, tá aí definido para você e vamos ver aqui na nossa ilustração. Observa que eu coloquei 3 bonequinhos para você. Coloquei aqui um bonequinho A, um bonequinho B, um bonequinho C. E aí você vai observar que peguei aqui só um fragmento, um vagão aqui de um trem, tá? Então, você tem um trem se deslocando, eu vou estudar somente um vagão. E esse vagão tá se deslocando aqui para a minha direita. Perfeito? Então, está indo para a minha direita aqui. O que vai acontecer naturalmente? O que você vai visualizar aqui? Esse vagão, ao se deslocar, ele vai em relação a essa linha aqui, ó, que eu tenho em cima do elemento C, do sujeito C, do garotinho C, ele vai se aproximando dessa linha. Ou seja, a distância vai variar? Vai, beleza. Ou seja, há uma variação de espaço, há um encurtamento aqui desse espaço. Então, eu posso falar que esse vagão aqui, olha, ele está em movimento em relação ao garoto C. Tá vendo? Ó? Há uma variação de espaço. Porém, observa, entre A e B, então vamos traçar aqui a minha linha. Essa distância entre A e B, com o movimento aqui, com o deslocamento desse vagão, haverá um encurtamento de espaço entre eles? Não. Se não há um encurtamento de espaço entre eles, caracteriza que esse corpo está em repouso. Então, para eu conseguir entender o que é movimento, é quando houver variação de espaço e quando está em repouso é quando não há variação de espaço. Agora, um cuidado que você tem que tomar aí. Essa variação de espaço, ela é medida segundo o referencial, que para a gente aqui, vamos lá, observa. Eu observei se o vagão estava em movimento em relação a esse garoto C. Tá vendo? Ele é o meu referencial. Ele é o meu ponto de referência. Que isso é extremamente importante para a gente em física. Eu preciso ter referência. Inclusive, se você olhar no nosso vídeo 1, que é aquele vídeo de escalas termométricas, você vai olhar que eu falei sobre uma referência entre quente e frio, de ser relativo isso daí, o termo quente e frio, tá bom? Se você não viu ainda, dá uma olhada no nosso vídeo 1 de escalas termométricas que você vai dar uma olhada nesse conceito. Então, aí a gente retoma novamente, ó, a palavra referencial entrando na jogada. Então, o meu referencial é esse bonequinho aqui, esse garotinho C. Em relação a ele, há um encurtamento, movimento. O A não se aproxima do B, ou seja, o A não está se aproximando em relação ao B. Olha lá, referencial agora eu estou pegando B. Então, repouso. Internamente estou em repouso, externamente aqui, ó, movimento. Fechou? Aí é óbvio, se o vagão aqui está em movimento em relação ao C, o B
se desloca junto com esse vagão, então ele também está em movimento em relação a C. O A se desloca junto com o vagão, então ele também vai se aproximar do C, ele também está em movimento. Ficou claro aí? Então, esse conceito é extremamente importante para você e vira e mexe, pinga para você no vestibular, pinga para você aí no seu concurso militar. Tranquilo? E no Enem também é bem cobrado isso daí. Gente, agora já que eu entendi esse conceito inicial, vamos entender dois outros conceitos fundamentais para a gente, que é a ideia de ponto material e corpo extenso. Ponto material e corpo extenso, mais uma vez, tudo vai depender do seu referencial. E tá aqui, vou usar um objeto que eu tenho em mãos, no caso, o meu canetão, que estou usando aqui para trabalhar com você no quadro. Gente, canetão, se você olhar o canetão em relação à minha mão, olha lá, em relação à minha mão agora é o referencial, ele ocupa um espaço considerável. Beleza, se ele ocupa um espaço considerável na minha mão, significa o quê? Significa que ele é um corpo extenso na minha mão. Em relação ao quadro aqui, as dimensões dele são desprezíveis, porque o quadro ele é grande, ele é maior, tá? Tem um quadro bem amplo aqui para você. Então, ele torna-se um ponto material em relação ao quadro. Sempre que as dimensões forem desprezíveis, ponto material. Sempre que as dimensões precisarem ser consideradas, um corpo extenso. Tranquilo? Então, esses conceitos iniciais aí, bora, vou colocar mais algumas informações importantes para você aqui. Então, vem comigo aqui no quadro para você acompanhar. Vou só mudar o meu cenário aqui para você. Pera aí, vem aqui, boneca. Olha lá, é o seguinte, conceitos aí para a gente conseguir amarrar também e fechar essa aula de introdução à cinemática. Gente, trajetória. Trajetória nada mais é do que o caminho percorrido por uma partícula, por um corpo, tá? É o caminho que esse corpo vai descrever. Isso é trajetória. Legal. E aí eu peguei aqui, ó, o xodozinho dos vestibulares, do Enem e dos concursos militares. Pode ser que ele não caia com a mesma historinha, mas a estrutura é a mesma e é extremamente importante você fixar. Então, peguei um outro vagão aqui, ó, do mesmo exemplo anterior e observa que nesse vagão eu tenho um corpo preso ao teto, tenho um garotinho no interior do vagão, tenho aqui o observador externo. Assim como vários outros conceitos de física e várias outras estruturas, a gente depende do referencial, camarada, aqui é importante também o referencial. Por quê? Observa que essa trajetória vai depender do ponto que você adota como referencial. E vou mostrar para você agora com duas situações. Vamos lá. O vagão, ele está se movendo aqui, ó. Tá vindo aqui, ó, para sua direita, beleza? E olha o que acontece. Esse vagão, ao se mover, o que ele faz? O garotinho está dentro do vagão, ou seja, ele se desloca na mesma proporção, aí, na mesma razão que o vagão. Assim como esse objeto preso ao teto, o quanto o vagão deslocar, ele também está deslocando. Então, olha o que vai acontecer. Em um devido momento, vou romper esse fio que prende o corpo aqui ao teto do vagão. Para esse observador interno, ele observa isso aqui, não vai haver aproximação, gente, não vai haver aproximação. Se não há aproximação, esse corpo está em repouso em relação ao garotinho no interior. Ou seja, esse corpo, ele vai cair como se estivesse caindo aqui, ó, verticalmente para ele, porque isso aqui continua deslocando-se junto com o vagão, tá? Era um conjuntinho ali, era um sistema. Beleza, então esse garoto enxerga verticalmente. Enquanto, para esse observador externo, ele enxergava o vagão se aproximando, o garotinho se aproximando e esse corpo também se aproximando. Quando esse corpo cai, ele mantém o movimento que ele já tinha dentro do vagão. Então, para esse observador externo, a trajetória que ele vai desenvolver é esse arco de parábola aqui. Isso é trajetória. Então, muito cuidado, porque a trajetória depende do referencial. Para o garotinho no interior, olha a trajetória vertical. Para quem está externamente, olha o nosso famoso arco de parábola que nós vamos ver inúmeras vezes aí. Tá bom? Então, isso é a nossa trajetória. Aproveito que eu já falei para vocês, já ficou bem claro aqui no nosso esquema. O que vai acontecer? Vou falar para você de outros conceitos aqui e a gente faz o fechamento hoje, tá bom? Então, o que eu tenho? Gente, extremamente importante para você.
Deixei marcado alguns pontos para a gente conseguir amarrar. Esse primeiro ponto eu vou marcar aqui, ó, como ponto zero. O ponto zero, ele é chamado para a gente em cinemática de origem dos espaços. É de onde você começa a contar as posições de uma via, de uma rua, de uma estrada, tá bom? Então, isso aqui a gente chama de origem dos espaços. A origem dos espaços é sempre o ponto zero aí, o marco zero, tá bom? Então, para você que é de São Paulo, por exemplo, onde é o marco zero de São Paulo? Vamos lá? Boa! Praça da Sé é o marco zero de São Paulo. Muito bem, champs. Vamos lá. Mas observa que esse corpo, ele não está partindo da posição zero. Ele está partindo de uma posição que está aqui à frente. Observa que eu indiquei a setinha aqui para falar que aqui eu tenho posições crescentes. Pegou a flor? Boa! Então, observa que ele já partiu aqui de uma posição à frente. Que eu vou chamar de posição aqui. Vou falar que esse marco aqui, o marco quilométrico 10. Está partindo do quilômetro 10 nessa nossa trajetória. O que é esse quilômetro 10? Esse quilômetro 10 para você aqui, ó, Fofolete, esse quilômetro 10, ele indica para a gente o que nós chamamos de posição inicial. Posição inicial, ou seja, a posição inicial é de onde o corpo está partindo. E essa posição inicial é quando eu disparo o meu cronômetro, ou seja, aqui é no instante t igual a 0, é quando eu começo a avaliar o meu evento, tá bom? Então, posição inicial e posição inicial pra gente, olha, vai ser representado por esse 0, instante aqui, ó, que eu acionei o meu cronômetro, indicou minha posição inicial. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Maravilha. E com isso, olha lá, passado um referido tempo, esse corpo deslocou-se, tá vendo? Tá em movimento, olha lá, tá em movimento. Deslocou-se, passando por esse ponto aqui, onde eu vou chamar esse ponto de marco quilométrico 50. Tá no quilômetro 50. Isso me indica uma outra conceituação chamada variação de espaço. O que é variação de espaço para a gente? Variação de espaço vai ser sempre representado para você por delta S, tá? Delta, lembra lá do vídeo de termo que delta representava variação. E o S aqui você já viu que eu estou usando para posição, para espaço, tudo bem? Vem lá do inglês lá, de space, boa, Flor. Então, variação de espaço. E essa variação de espaço, assim como qualquer outra variação, eu já comentei isso com você lá na parte de termo, lá na parte de escala termométrica, variação de qualquer coisa é qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. E nesse exemplo aqui, a variação de espaço vai ser posição depois de um determinado t, no instante aqui que eu vou chamar de t1, tá? No instante t1. Tá? Nesse instante T1 aí, o que acontece? Qual que é a posição dele? A posição dele é 50. Posição inicial, de onde ele está partindo, posição 10. Ou seja, me dá uma variação de espaço de 40 quilômetros. É assim que a gente trabalha com variação de espaço. Pegou a flor? Acho que ficou muito claro aí esses conceitos iniciais, né? Próximo vídeo eu venho com você falando de velocidade, tá? A gente fala de velocidade média e aí eu faço a introdução de movimento uniforme com você, que é o primeiro movimento que a gente estuda dentro de cinemática. Beleza? Gente, antes de encerrar esse vídeo, eu quero mandar 2 abraços para vocês, tá bom? Então, abraço para você, Luca, aviador aí da nossa Força Aérea Brasileira. Obrigado pela colaboração aí no nosso vídeo, pela divulgação. Isa, a aluna do curso CPB, obrigado lá por ter valorizado o nosso trabalho. Tranquilo? Então, gente, para você que está acompanhando, inscreva-se aí no nosso canal, curta, dê um joinha aí, chega na voadora no like aí, valoriza o nosso trabalho e divulgue aí para dar uma contribuída para a galera que gosta aí de física e quer desenvolver um trabalho bacana. Tranquilo? Então, pessoal, beijão aí para os rapazes, abraço para as garotas, vem com a gente, canal da Física. Fui!